O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília entrevistam o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília, e autor de vários trabalhos nesse campo da comunicação. Então, professor, no bloco anterior, a gente estava examinando, o senhor tinha feito uma referência ao fato de ter participado da inauguração do Conselho de Comunicação da Bahia. E aí me veio a indagação, não será esse conselho um embrião ou então uma referência para aquilo que a gente quer em termos nacionais? Eu acho que certamente será, até porque existem várias outras constituições estaduais que, quando os estados se adaptaram à sua Constituição, à Constituição Federal de 88, a exemplo da Constituição de 88, e é o caso da Bahia, previram a criação desses conselhos. A Bahia é o primeiro que, depois de 23 anos, né, mais de 23 anos, consegue instalar um conselho desse tipo. Alagoas e Minas Gerais também já são estados que já regulamentaram parcialmente os artigos das suas próprias constituições que tratam desse assunto, mas esses conselhos não funcionam. Então, na verdade, a Bahia tem sido considerado o primeiro caso. Mas há vários outros estados onde existem movimentos da sociedade civil no sentido de também criar os seus conselhos. O estado que está mais avançado é o Rio Grande do Sul. Lá, na última campanha eleitoral para governador, o então candidato Tarso Genro assumiu um compromisso de campanha com a criação, com a regulamentação de um artigo da Constituição que criasse o Conselho. Então, ele pode sim, o Conselho da Bahia, e todos nós esperamos que isso aconteça, servir de exemplo para outros estados. E também, eu espero que ele sirva de exemplo, por incrível que pareça, para o próprio Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional reative o Conselho de Comunicação Social do artigo 224, que não está funcionando, deveria estar funcionando. Então, e com relação também a essa questão da prática, né? O que, na realidade, esses grupos que defendem, esses grupos engajados nessa campanha pela democratização da comunicação, o que eles visualizam com esse marco regulatório? Olha, há pouco tempo, as entidades da sociedade civil que são mais ativas em relação a essa demanda, né, de democratização das comunicações, fizeram uma consulta pública em torno das decisões da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu em dezembro de 2009. De lá saíram 600 e tantas propostas e reduziram todas essas propostas, ou resumiram essas propostas em 20 pontos principais, né? E esses pontos estão disponíveis na internet, etc. E hoje há um consenso entre esses movimentos de que a luta política em torno de um marco regulatório deve ser feita tendo esses 20 pontos como referência. Para você ter uma ideia, no final do ano passado, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é a entidade, a organização, um movimento social mais importante nessa área, elegeu uma nova executiva em São Paulo, numa reunião que aconteceu em São Paulo, numa plenária que aconteceu em São Paulo, e há um compromisso dessa nova executiva de levar a bandeira da democratização da comunicação para as ruas, agora em 2012. Eu tenho conhecimento também de que o PT, o Partido dos Trabalhadores, recomendou que nas campanhas municipais desse ano o tema da mídia apareça. E veja só, tanto nesses 20 pontos quanto nas recomendações do PT... Vamos citar só alguns, nesses 20 pontos, vamos citar uns 3 ou 4 fundamentais. Exatamente, centrar nisso, porque os pontos que são consensuais são, por incrível que pareça, os pontos que já estão na Constituição de 88. Não tem nada de novo, tá certo? Por exemplo, tem no artigo 220 tem um parágrafo que fala: os meios de comunicação não podem ser objeto de oligopólio ou monopólio.
Então, regulamentar esse artigo é um ponto consensual. É regular o mercado para que não haja nem oligopólio, nem monopólio na área. A racionalidade disso é óbvia. É que se poucos grupos controlam as comunicações, você tem poucas vozes no espaço público. Isso é uma distorção do processo democrático. Esse é um. O segundo é o artigo 221, que o artigo 221 é aquele que tem normas sobre, que eu já até mencionei aqui, sobre apoio à produção cultural, jornalística e artística regional. É incentivar, é regular isso para que os produtores independentes, os artistas locais, a cultura local se expresse obrigatoriamente nos meios de comunicação locais e regionais. Né, para que e não seja homogeneizada como está acontecendo atualmente. Né? Você vê em toda a nossa cultura, é como se fosse do Rio ou de São Paulo. Nós temos um problema de uma distorção histórica, né, que um país continental como o nosso, com a riqueza e a diversidade cultural que tem nele, nas suas diferentes regiões, não consegue se expressar, porque essas normas não são cumpridas. Então, esse é um outro ponto. Ainda no artigo 221, existe também uma norma que fala das cotas. Está lá na Constituição, muita gente não sabe disso, mas está lá no artigo 221, é que deve haver cotas percentuais da programação para contemplar essa produção local e regional. É um outro ponto. Um outro ponto que é consensual é a presença dos políticos como concessionários. Aí é uma questão polêmica, porque o artigo 54 da Constituição, de certa forma, já impede que políticos no exercício do mandato sejam concessionários de serviços públicos. Mas não tem sido essa a interpretação que a própria justiça brasileira tem dado, por uma filigrana jurídica que eu não sou capaz de te explicar aqui agora. Mas um outro ponto consensuado é que essa parte seja esclarecida, que o político no exercício do mandato não possa ser ele próprio concessionário. E você sabe, porque você é um analista político agudo e competente, que uma das distorções do processo democrático brasileiro é que nós temos, no Congresso Nacional, um percentual elevado, tanto de senadores quanto de deputados, que tem vínculo direto com as concessões. Você imagina, considerada a importância hoje do debate, da mídia como mediadora do debate público, na construção da agenda pública e tal, a diferença que faz para um candidato que tem ele próprio a forma tecnológica de acesso ao debate público para aquele que não tem. Isso é uma desvirtuação completa do processo democrático. Então, eu estou me referindo aqui a algumas dessas questões que estão me ocorrendo, mas tem também a proteção, a garantia do cidadão de se defender de programações que ele considere ofensivas a si próprio ou ofensivas a seus filhos, a proteção à criança. São coisas desse tipo que estão todas, sem exceção, já na Constituição de 88. Nós, aqui no Brasil, somos considerados como tendo a legislação mais antiga e mais retrógrada em termos de mídia, né? E menos democrática. Eu lhe perguntaria, desses exemplos exteriores que você andou estudando aí nas suas pesquisas, do que a gente poderia se aproximar em termos de adaptação no Brasil. Eu já não falo nem na lei de médios da Argentina, chamada Lei da Mídia, que fez uma cirurgia considerada até violenta, né, porque ela foi em cima, realmente é um governo forte, né, tem muito apoio popular e muita coesão em termos de apoio parlamentar. O governo teve a possibilidade de realmente baixar algo que é realmente uma democratização nos meios de comunicação, inclusive na repartição das empresas, né? Parece que lá, salvo engano, você pode me corrigir, lá tem o setor de televisão, por exemplo, foi dividido em três. Um terço para o governo municipal, estadual e federal, um segundo terço para as universidades e movimentos sociais e o terceiro para a iniciativa privada, né? Quando o que ocorria, ou está ocorrendo até o momento aqui no Brasil, é que a totalidade está nas mãos da iniciativa privada.
Bom, eu quero aproveitar a menção da Argentina, mas eu queria começar pelo exemplo, que é o exemplo clássico, porque ele é sempre referido por esses grandes grupos de comunicação como a referência básica para a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e tal, que é os Estados Unidos. A regulação da mídia nos Estados Unidos existe desde 1934, quando o rádio, 1934, quase 100 anos, quando o rádio ainda estava iniciando. As primeiras normas, que é o Radio Act de 1934, criadas para a área, impedem a propriedade cruzada na área. O que significa isso? Um grupo empresarial que seja concessionário de uma emissora de rádio não pode, no mesmo mercado, ser também concessionário de uma emissora de televisão ou de, por exemplo, ter um jornal. Isso é que é o negócio do controle da propriedade cruzada. Porque a propriedade cruzada é o atalho mais rápido para a concentração da propriedade, para os oligopólios e os monopólios, que é aquilo que está proibido na Constituição brasileira. Só que no Brasil nunca houve qualquer restrição legal à propriedade cruzada. Agora, o caso da Argentina, eu tenho dito desde que a lei foi aprovada no Congresso Nacional Argentino em outubro, se não me engano, de 2009, que nós deveríamos, no Brasil, estudar a lei argentina. A lei argentina é muito interessante porque ela resultou de um processo de ampla participação popular. A própria presidente Cristina Kirchner fez reuniões no Palácio, na Casa Rosada, com diferentes grupos empresariais, universitários, professores, produtores independentes, movimentos sociais, todos os tipos. Houve vários fóruns nas províncias argentinas. Quando o projeto de lei foi finalmente enviado ao Congresso Nacional Argentino, o Congresso de la Nación, como eles dizem, ele já tinha construído um amplo consenso em diferentes grupos da sociedade argentina. E mesmo assim, na tramitação do projeto, ele sofreu mais de 200 modificações e finalmente foi aprovado. E ele é um projeto que tenta democratizar a comunicação, garantindo a liberdade de expressão dos mais diferentes grupos da sociedade argentina. Essa repartição que você falou, na verdade, a lei, ela garante 33% do espectro de radiodifusão, de rádio e televisão, para grupos não comerciais. E contempla aí desde grupos indígenas, universitários, movimentos comunitários, etc, etc. Os outros, o que sobrar desses 33%, tem que ser disputado pela iniciativa comercial privada e pelo Estado, que vai também atuar. Mas a garantia é de 33%, que é mais ou menos um terço, né, da radiodifusão para grupos não comerciais, além de uma série de outras medidas, todas elas. E o interessante da lei argentina também é o seguinte: ela foi toda apoiada em normas de radiodifusão prescritas por organismos multilaterais mundiais. ONU, Unesco, Comunidade Europeia, quer dizer, toda a lei ela tem referências sobre as decisões. Então é uma lei que nós deveríamos estudar e aprender muito com ela. Tá. Você falou também nos Estados Unidos da democratização dos meios de comunicação, mas parece que com o advento do neoliberalismo, lá já a partir um pouquinho antes do governo Clinton, ele teve de engolir muita coisa. O Clinton, que era um cara mais assim, mais democrático, mais aberto, né? E eu sei que com a entrada da Fox, dizem que acabaram também bagunçando aquele coreto ali, e a Fox está assumindo, porque a Fox ela é de propriedade do Murdoch, né? Que é dono daquela grande cadeia de jornais, não só americanos, mas como europeus e da própria Austrália, né? De onde ele veio. E eu te pergunto, como é que está isso aí? Isso alterou muito o processo? Porque uma coisa é a legislação e a outra coisa também é a realidade. Não, houve nos Estados Unidos o que alguns setores de analistas aí gostam de dizer, de nomear como flexibilização das normas, não é? As normas foram flexibilizadas. É verdade. Porém, eu tenho dito e escrito que, mesmo flexibilizadas, por exemplo, as normas com relação à propriedade cruzada, né, que prevalecem ainda hoje nos Estados Unidos, se aplicadas no Brasil, seria uma revolução, tá certo? Porque elas têm uma preocupação de regular
a competição das empresas no mercado de mídia em cima dos princípios liberais básicos da pluralidade e da diversidade. Então não tem isso. E vou te dar um outro exemplo. Nos Estados Unidos existe, desde 1934, uma agência reguladora autônoma e independente, que é a FCC, Federal Communications Commission, né? A Comissão Federal de Comunicação. Agora, enquanto nós falamos, chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos uma norma da FCC, que muita gente pode achar uma norma moralista, mas eu vou mencionar aqui por causa do debate que está acontecendo no Brasil, neste momento, no Supremo Tribunal Federal, em torno da classificação indicativa de programas de televisão, né, porque houve um partido que, estimulado pelos grandes proprietários, né, os grandes concessionários de radiodifusão no Brasil, interpelou judicialmente a norma criada no Brasil, depois de anos de discussão no Ministério da Justiça e tal, para a classificação indicativa desses programas. Pois bem, nos Estados Unidos, está agora no Supremo, exatamente por uma ação liderada pela Fox, um questionamento da norma da FCC que multa vigorosamente, que multou algumas emissoras de televisão e tem regras para isso, programas e transmissões ao vivo na qual os apresentadores falaram palavrões. Então você veja só o seguinte, e a base disso é a proteção das crianças. Nos Estados Unidos, hoje, acontecendo agora, 2012. No Brasil, a norma da classificação indicativa, que é inicialmente feita pelas próprias emissoras, elas próprias classificam os seus programas de acordo com determinados horários, é considerada pelos grandes grupos de mídia como censura. E a classificação indicativa está prevista na Constituição brasileira. E lá nos Estados Unidos está acontecendo no momento. A FCC tem regras para isso que multam pesadamente as emissoras. Então você vê que nós estamos de tal forma atrasados que mesmo normas consagradas em países como os Estados Unidos e outros, aqui entre nós, os grandes grupos conseguem ainda chamar essas normas de censura. Quer dizer, ignoram todo o papel e o dever do Estado democrático de intervir para garantir direitos da cidadania. Nós entrevistamos assim o professor Vinícius Lima, da Universidade de Brasília.